Este é o vídeo tutorial da obra Missa dos Mortos de Edith Nesbit. Neste vídeo você terá a oportunidade de conhecer mais sobre o livro e sua autora. Então vamos lá? A autora dos contos que você vai ler nesta coletânea é Edith Nesbit. Ela nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1858. No âmbito pessoal, sua vida foi marcada por infelicidades. Perdeu o pai quando tinha apenas 4 anos e, quando adulta, casou-se com o também escritor Hubert Bland, com quem teve um casamento conturbado. Nesbit começou a escrever ainda bem jovem e sua atividade como escritora contribuiu para o sustento financeiro do casal desde os primeiros anos de união. Na época, o fato de um livro ser escrito por uma mulher tinha grande interferência na escolha do leitor. Por isso, ela usava o pseudônimo E. Nesbit, deixando assim o enigma no ar sobre a identidade de quem escrevia. Em 1899, na Inglaterra, ela obteve reconhecimento como escritora com a publicação do livro infanto-juvenil Conto dos Caçadores de Tesouro, que se tornaria um grande sucesso. Uma curiosidade da vida de Edith Nesbit é a contradição entre ser uma mulher culta e defensora de um socialismo idealista e, ao mesmo tempo, ter uma visão conservadora sobre o papel da mulher na sociedade, sendo contrária, por exemplo, ao direito de mulheres inglesas votarem. No ano de 1914, seu marido faleceu e Edith precisou se mudar da grande casa onde morava. 3 anos depois, casou-se com Tommy Tucker, com quem viveu em harmonia e felicidade. Em maio de 1924, Edith Nesbit morreu, deixando uma vasta obra com mais de 60 livros publicados, além da atividade em jornais e revistas que manteve ao longo da vida. São muitos os motivos para você, estudante, ler a obra de Edith Nesbit. Nós vamos te contar pelo menos 3 deles. O primeiro motivo é a capacidade de aprimorar a nossa percepção da realidade. Ler textos literários amplia nossa visão de mundo, ressignifica os sentimentos e auxilia na construção da nossa personalidade. O segundo motivo é que a leitura da obra de Edith Nesbit também nos permite acompanhar o século XIX, época marcada por revoluções que transformaram definitivamente a história mundial. Através de seus textos, podemos passar por eventos históricos e compreendê-los a partir do olhar de uma pessoa que viveu naquela época. São exemplos de tais eventos o surgimento das grandes metrópoles, a industrialização, as lutas das mulheres por direitos fundamentais e o medo das doenças que poderiam levar à morte. Inclusive, o contexto histórico é muito importante para que você tenha um melhor entendimento da obra. Como terceiro motivo, podemos dizer que os textos de Nesbit mantêm sua força, sua originalidade e seu efeito de novidade através dos anos e dos séculos. A Missa dos Mortos é um dos mais representativos contos de horror da autora. Assim, é nessa potência da grande literatura que devemos confiar. A Missa dos Mortos é um conto de Edith Nesbit que pertence ao romantismo sombrio, subgênero literário do romantismo. O romantismo foi um movimento filosófico e artístico que abrangeu não só a literatura, mas várias outras linguagens. Ele surgiu na Alemanha em 1774 e espalhou-se pela Europa e demais continentes, tendo seu auge entre 1800 e 1890. No romantismo, observa-se a exaltação da natureza, a expressão da emoção, a confissão dos sentimentos, a subjetividade e o individualismo, sendo comum que suas obras tendessem ao exagero. Um dos mais interessantes produtos da escola romântica foi o estilo gótico, cujos textos surgiram no final do século XVIII e amadureceram no século XIX. Alguns dos elementos do gótico são o receio e o pavor com relação aos avanços da ciência, a descoberta de inimigos invisíveis, como bactérias e vírus causadores de moléstias, além das doenças de origem psicológica. A Missa dos Mortos pertence ao gênero literário conto. Vamos então relembrar algumas de suas características. Como texto escrito, o conto é praticado desde o século XVI, permanecendo até os dias atuais, tanto por suas qualidades de brevidade e surpresa, quanto pela grande aceitação dos leitores. O conto apresenta poucos personagens, o tempo em que ocorrem as ações é delimitado, o conflito costuma ser único e geralmente fica bastante evidente. Sua estrutura é formada pelos elementos enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. Apesar de ser muito conhecida na Europa e nos Estados Unidos, a escritora britânica não tem grande visibilidade no Brasil, tendo poucos contos traduzidos por aqui.
Ou seja, esse livro é uma oportunidade para você ter acesso a uma das mais fantásticas narrativas de Edith Nesbit. Aproveite para conhecer essa trama que escapa de seu universo cotidiano e que envolve ficção, mistério e fantasia.